Hello guys! Eu sou a Amanda da Tryout Idiomas e tô aqui para fazer você perder o medo de falar inglês. Hoje a gente vai falar sobre Present Continuous e Past Continuous. Bora pro vídeo? Bem-vindos à nossa quarta aula do intensivo de inglês. Hoje a gente vai falar sobre Present Continuous e Past Continuous. Primeiro a gente vai trabalhar o Present Continuous e depois a gente coloca essas mesmas frases no Past Continuous para vocês entenderem a diferença de um com o outro. O Present Continuous, ele é referente ao gerúndio do português. O que é um gerúndio no português? É o ando, endo e indo, né? Quando a gente fala eu estou trabalhando, eu estou dirigindo, eu estou indo. Então, ando, endo e indo são ações temporárias, ações que estão em progresso, né? Naquele momento. Então, qual que é a estrutura do Present Continuous? É a mesma estrutura do Past Continuous, tá? Então, a base deles é verbo to be, mais o verbo da ação e mais o ing nesse verbo. Quando a gente fala o verbo to be, se você não lembra direito o que é verbo to be, dá uma olhada na nossa terceira aula, que é só sobre isso. O verbo to be, então, é o am, is e are. Como vocês sabem, a gente tem que usar o pronome determinado para cada verbo, né? Então, I am, you are, he, she, it, is, e os plurais, we, they e o you também, are. Para usar um continuous, por exemplo, se a gente falar a seguinte frase, minha mãe está cozinhando, né? É o que ela está fazendo nesse momento. Então, se a estrutura é verbo to be, mais o verbo da ação, no caso é cozinhar, e mais o ing, eu vou falar minha mãe, teoricamente é she. Então, qual que é o verbo to be do she? Is. Então, eu vou falar my mother is, como que é o verbo cozinhar? Cook. Então, eu jogo o ing nesse cook. My mother is cooking. Entenderam? Outro exemplo, eu vou falar meu pai está viajando. Viajar é o verbo travel. Meu pai é he, ele usa o mesmo verbo to be lá do she. Então, my father is traveling. Outro exemplo, meu irmão é he, do mesmo jeito que é my father. Então, my father is traveling. Eu posso falar meu irmão está tomando banho. My brother is taking a shower. Agora vamos usar um outro verbo to be. Vocês estão assistindo esse vídeo. You are watching this video. Entenderam? Então, a base é usar o verbo to be, o verbo da ação e mais o ing. E se a gente quer fazer uma negativa ou uma interrogativa usando o continuous? Basta você fazer a negativa e interrogativa dentro do verbo to be, porque o verbo to be é o auxiliar da frase. Então, se eu quero falar, vamos lá, mesma frase. Meu pai está viajando. My father is traveling. Meu pai não está viajando. My father is not ou isn't traveling. Aí eu quero perguntar, meu pai está viajando? Eu inverto o verbo to be e falo, is my father traveling? Bem facinho, né, essa estrutura. Vou pegar mais um exemplo agora usando are. Vocês estão assistindo esse vídeo, então, you are watching this video. Se eu quero falar na negativa, vocês não estão assistindo esse vídeo. You aren't ou are not watching this video. A pergunta, você faz o quê? Inverte o verbo to be, porque é a regra do verbo to be. Então, are you watching this video? Quando a gente fala de past continuous, é só colocar o verbo to be no passado. O resto fica igual, porque a base do continuous sempre vai ser verbo to be, verbo da ação e ing. Então, se o verbo to be no presente é am, is e are, no passado, qual que é o passado do verbo to be? Eu am e is eu coloco was e are eu faço were. Então, vamos lá. Eu posso falar, eu estou estudando. I am studying. Aí eu quero falar de ontem, né? Ontem eu estava estudando. Então, I was studying. É só você jogar o verbo to be, was, né? Você muda o verbo to be do presente para o passado e pronto, você já está falando um past continuous. Imagina que alguém te liga, né, e fala, você não me atendeu ontem à noite,
que estava acontecendo? Você fala, ah, eu estava tomando banho. Então, I was taking a shower. Então, você sempre vai pegar o verbo to be no presente. Então, você usa presente mais verbo da ação mais ing. No passado, você usa verbo to be no passado, verbo da ação mais o ing. A estrutura das negativas e interrogativas fica na mesma posição. Vamos pegar aqui no passado uma interrogativa e uma negativa. Eu quero fazer a mesma frase lá que a gente fez no presente. Minha mãe está cozinhando. Então, no presente, my mother is cooking. No passado, my mother was cooking. Eu vou negar no passado. O que eu uso? Wasn't ou was not. Então, my mother wasn't cooking. E a pergunta inverte com o sujeito. Was my mother cooking? Vamos usar agora o verbo are, né? Para a gente poder usar were. Vocês estão trabalhando. You are working. Eu vou colocar no passado, you were working. Então foi de vocês estão trabalhando para vocês estavam trabalhando. Agora a gente vai negar, vocês não estavam trabalhando. Were vira weren't ou were not. You weren't working. E a pergunta inverte ali o verbo to be com o sujeito. Were you working? É bem simples, a gente usa a mesma estrutura do verbo to be, né? Então falou de verbo to be, é nele que a gente vai fazer as negativas e as interrogativas, porque ele é o auxiliar daquele tempo verbal. Aí às vezes pode surgir a dúvida, quando que eu uso um simple present, quando que eu uso um present continuous, ou um simple past, um past continuous, quando eu quero falar alguma ação temporária e alguma ação permanente. Então, ou de rotina, né? Vamos supor assim, você mora, vamos supor, a gente vai falar, você mora em São Paulo. Aí você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, só que na época que você conhecia esse amigo, você morava no Rio de Janeiro. Então, ele vai perguntar, e aí, como estão as coisas, tal? Você vai falar, eu moro em São Paulo ou eu estou morando em São Paulo? Pensa, se você faz 3 anos que você não vê essa pessoa e você se mudou nesse meio tempo, é uma informação nova, né? Então, isso que a gente fala é uma informação que a pessoa ainda não tem. É igualzinho no português. Geralmente, a gente passa a informação, eu estou morando em São Paulo, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, isso é o continuous. Nessa hora que você vai ver, é um momento, é uma informação nova, né? Que eu quero mostrar ali que é um momento na minha vida novo, ou é uma ação fixa. Mas aí vamos supor que você conhece uma pessoa nova. E a pessoa fala, de onde você é? Você pode falar, eu moro em São Paulo, né? Você não vai falar, eu estou morando em São Paulo, a não ser que você queira dar detalhes da sua vida para a pessoa, falando, eu era do Rio, agora eu moro em São Paulo, e por aí vai. Né? Então, essa diferença de eu moro em São Paulo, que é o simple present, né? Que você vai falar, I live em São Paulo, e daí você pode falar, I'm living em São Paulo. A pessoa automaticamente vai entender, ou é uma informação nova, ou é um momento na sua vida. Tá bom? Espero que tenham entendido. É bem simples essa estrutura, né? Usando os verbos to be e mais o ing nos verbos da ação. Eu vou deixar minhas redes sociais e um e-mail de contato. Pode me mandar perguntas, dicas, sugestões, o que vocês quiserem, que eu respondo assim que possível, com o maior prazer. Tá bom? Até a nossa próxima aula. See you guys!